Olá, canal. Meu nome é Márcio Roberto, eu sou economista e eu estou aqui para falar mais um pouquinho sobre política e economia com vocês. Hoje eu quero falar de um ponto específico. O tema do vídeo de hoje é a gente discutir, pelo menos minimamente, tá? Os efeitos econômicos de não combater o coronavírus, né? Qual é o impacto da gente se tornar, quais são os efeitos econômicos da gente se tornar um país que não consegue ter credibilidade no combate da propagação do vírus, né? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E eu também queria lembrar da importância de travar esse debate, né? A gente tem que travar esse debate porque o discurso oficial ele continua na linha de que o coronavírus há uma determinada histeria do coronavírus. A gente tem falas do presidente falando que 70% da população vai pegar. Há uma crise institucional no país e parece que as energias do país, né, não estão concentradas no combate ao coronavírus. As energias do país estão concentradas enfim, né, em determinado exercício do poder. É isso que essa briga entre direita e extrema-direita tem nos mostrado. Mas voltando ao assunto principal aqui, essa ideia de que o isolamento social prejudica a economia é uma ideia que limita muito a análise econômica, reduz a análise da economia, como se a economia fosse uma máquina, tá? A gente aperta um botão, a máquina para, e a gente vai apertar outro botão, ela vai continuar andando, né? Mesmo que a gente conseguisse combater hoje o coronavírus, ou que por algum milagre o coronavírus tivesse um nível de letalidade 0%, a gente já vai ter uma queda econômica brutal. O que está diferenciando os estados hoje é a capacidade de lidar com essa depressão econômica, e isso é um ponto, porque é ao lado da economia, e a capacidade de conter a propagação do coronavírus. É isso que é importante hoje, nesse momento no mundo. Porque o isolamento não é uma jabuticaba brasileira, né? O isolamento foi uma condição externa imposta pelo vírus a todas as economias, entendeu? Salvo algumas economias que conseguiram se antecipar e nem permitiram a entrada do coronavírus, né? E aí conseguiram administrar. Isso é um exemplo ou outro no mundo, mas a maioria dos países promoveram um isolamento radical, e muitos desses que já promoveram isolamento há muito tempo já saíram da pandemia. Já estão flexibilizando as medidas de isolamento e fazendo uma volta à normalidade com muito cuidado. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte: existe hoje no mundo uma grande incerteza econômica em relação ao coronavírus. Isso é uma incerteza global, né? Por isso que a gente tem que dar um pouco de peso à capacidade dos estados de conseguir combater o coronavírus, né? É isso que vai começar a diferenciar um estado do outro. Só para lembrar os dados para vocês, hoje nós somos o segundo colocado no número de casos. A gente está perdendo para os Estados Unidos da América, que está com 1.600.000 casos de coronavírus. Os Estados Unidos já atingiu 100 mil mortes, enfim, a maior potência do mundo, né? Conseguiu ser o maior, o país que está tendo a menor capacidade de combater o coronavírus. No país aqui, a gente está com 411 mil casos, numa trajetória ascendente. O número de casos não está numa trajetória descendente. A gente está com 25.600 mortos, infelizmente. É uma tragédia para o país. E a gente não está com... Hoje é o terceiro dia que a gente registra 1.000 mortos por dia, tá? Então, assim, a gente continua numa trajetória ascendente do vírus, de propagação e de combate. E enquanto mais a gente fica nessa discussão entre se tem que isolar ou não tem que isolar, a gente perde a discussão principal, que é qual é a administração do isolamento, né? E qual é os efeitos disso na economia? A gente perde total credibilidade internacional. A gente tem que começar a olhar para o quanto a gente aprofunda as incertezas econômicas do coronavírus, né? Quando a gente perde a credibilidade internacional, a gente promove um isolamento político brasileiro, um isolamento político que vai se desdobrar no isolamento econômico, né? E no isolamento diplomático. A gente olha o caso da América Latina. A Argentina está dando banho no Brasil de como combater o coronavírus, né? Tá começando a aumentar as medidas de proteção sanitária
em relação ao país. Isso é péssimo ao país, isso prejudica nossas relações comerciais, é isso que a gente tem que entender. Não existe essa dicotomia, o mundo infelizmente é muito mais complexo do que a gente imagina. Imagina você um empresário, bilionário ou milionário, e você vai abrir uma fábrica ou alguma coisa no país e tem o coronavírus que está em trajetória ascendente, né? Assim, é só para a gente refletir um pouco e tentar fazer umas metáforas do que significa isso. Mas eu não vou ficar falando de teoria, não. Eu vou tentar mostrar aqui alguns dados da economia brasileira recente que mostram que a gente tem que a gente está aprofundando a nossa descredibilidade internacional, né? Mas antes de mostrar os dados, eu quero só trabalhar mais um pouquinho esse elemento, né? A projeção da imagem do país é fundamental para atrair investimento, é fundamental para a economia. É, a estabilidade regulatória de um país, enfim, né? É que nem uma entrevista de emprego. Você vai numa entrevista do emprego, se você não faz, se o seu currículo, né, é um currículo que não está adequado, você vai perder chance de arrumar um emprego. Se você vai com uma roupa inadequada, você também não vai, a sua imagem impacta a sua vida. A sua imagem, infelizmente, querendo a gente ou não, impacta. Né? E a imagem que a gente está projetando para o mundo é de um país que está perdido, completamente perdido, é um país que está se fechando do ponto de vista institucional, que está fechando o regime, né? É um país que eu não queria nesse vídeo falar muito da questão política estritamente, né? Da crise institucional, para se focar um pouquinho mais nesse elemento específico, mas a crise política sempre reverbera, porque na verdade não tem como separar os problemas, né? A gente está se colocando como um país que está fechando o regime, que tá afunilando a sua democracia, sendo uma democracia cada vez mais limitada, né? Há muito tempo, isso ao longo da década, na verdade. Queiram, independente da sua visão política, isso é um dado objetivo. Você acredita nisso ou não? Se você acredita que o regime não está fechado, esse é outro ponto, mas a nossa visibilidade internacional é essa, né? De um país golpista que está rumando para um fechamento do regime. E isso afeta brutalmente nossos investimentos. É só a gente olhar para a Venezuela. Né? A Venezuela está atraindo investimento? Qual é a imagem do Maduro, pelo menos para os países envolvidos ocidentais capitalistas? Né? A gente não consegue, se a gente fizer essa comparação, de projeção, a direção que a gente está tomando do ponto de vista internacional é de uma Venezuela, com grandes diferenças, mas não vou entrar nesse ponto aqui. E para trazer um dado é o seguinte: de janeiro até abril, a gente perdeu 31 bilhões de dólares, né, em aplicações financeiras, né? Então, assim, um dos desdobramentos da perda de credibilidade é a retirada de investimento, né? Mas a gente não pode esquecer que no ano de 2019 a gente teve uma fuga de capital de 44 bilhões. Então, por que eu trouxe esse dado aqui? É porque no ano inteiro a gente teve uma fuga de capital de 44 bi, né? E nesses 4 meses a gente está com uma fuga de 31 bi em aplicações financeiras e contando de abril até abril, só 12 meses, não 2019, está com uma perda de 50 bi. E o mês de abril foi o mês que a gente teve menos investimento direto no país em relação aos últimos 25 anos. Né? Isso mostra que a nossa política diplomática já está capenga, isso mostra que a gente está com sérios problemas econômicos, né? E o outro ponto fundamental é de valorização cambial. Mas você vai falar, Márcio, mas com a crise isso é normal, com a crise está todo mundo saindo, tirando capital. Não. O Brasil é o país que teve a maior de valorização cambial. A gente está com a gente começou o campo com R$4 e a gente chegou em 13 de maio a 5,90, né? E essa desvalorização cambial a gente liderou, então, quase 32% de valorização cambial no ano. Então não é só uma questão estrutural, né? E existe uma especificidade do país em relação a liderar essa queda. Enfim, eu queria trazer esses argumentos aqui. Hoje acho que eu vou conseguir fazer um vídeo muito mais curto do que os vídeos que a gente tem feito aqui, trazendo algum convidado. Eu não posso deixar de falar o seguinte:
a nossa relação diplomática, esse alinhamento automático que a gente faz com os Estados Unidos, ele está sendo péssimo para o país, né? E não é uma opinião política de quem é da oposição ou é da esquerda. Esses são os dados. O nosso, ó, primeira coisa, né? O Trump acabou tem alguns dias aí, anunciou, né, que vai começar a bloquear a entrada de brasileiros nos Estados Unidos, né? O que isso significa? Significa que não conter a epidemia prejudica o país. Quem tá indo agora para os Estados Unidos a $1 a R$6? É a classe média? Não. São os ricos e são quem está fazendo negócio, quem ainda está fazendo negócio nessa pandemia, né? E isso prejudica brutalmente a nossa capacidade de projetar algum poder econômico. A gente não consegue entrar nos Estados Unidos, daqui a pouco a gente não vai conseguir entrar em outros países, né? Isso que são as consequências diretas e objetivas. Fazer fake news é mole, eu quero ver lutar contra a realidade. E o nosso déficit acumulado com os Estados Unidos, né, nesses 4 meses, é de 3 bilhões de dólares. 3 bilhões de dólares. Se a gente botar R$1 a R$6 aí, ó, a gente está indo para 18 bilhões de reais de déficit acumulado. Então, a nossa política diplomática, ela está indo contra o Brasil. Isso está sendo um crime. Esse alinhamento automático que a gente faz nos Estados Unidos é um crime, é criminoso. Esse é o resultado, não é especulação, né? Enfim, e eu queria terminar o vídeo lembrando, né, que o que a gente está precisando agora é de distanciamento físico e unidade social. É isso que a gente tem que lembrar e é isso que a gente tem que pautar. Distanciamento físico e unidade social. E a gente não vai ter unidade social com um presidente que não coordena os estados, que não assume o seu papel num país republicano, que continua lidando com a crise como se fosse, enfim, brigando com a institucionalidade do país. Vou terminar por aqui. Eu acho que eu falei tudo que é importante. A gente tem que olhar um pouquinho para a América Latina, olhar um pouquinho para o Peru. O Peru também está com problema em controlar a pandemia. E eu espero que esse canal não seja... eu espero que eu não continue abrindo o canal falando cada vez sempre um número de mortes maior. Isso é péssimo, né? A gente tem que viver num país em que a gente contenha estabilidade, em que a gente consiga ter segurança que o Estado brasileiro possa defender a vida. Então é isso, gente. Muito obrigado aí pela atenção. Se inscreva no canal, por favor. Se você curta o vídeo, se você gostou. Eu espero que você tenha gostado. E um beijo.